Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos terminando a primeira semana de 2020 e começando mais uma edição do Jornal da Difusora desta sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Polícia investiga a morte de auxiliar de segurança penitenciária baleado em frente à agência bancária. Mais um caso de morte registrada por choque elétrico. O Maranhão ocupa o 6º lugar do Nordeste. Casa que apresentava risco de desabamento é demolida pela Defesa Civil de São Luís. Em Imperatriz, nível do rio Tocantins marca 99 centímetros abaixo do normal. E ainda, após festividades de fim de ano, o comércio da capital aposta nas promoções. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Olha, um homem foi morto hoje na porta de uma agência bancária no bairro da Coab, aqui na capital. Segundo a polícia, a vítima foi atingida com pelo menos 6 tiros nas costas. Na calçada, as marcas de sangue estavam por toda parte. O crime ocorreu pouco antes das 6 da manhã. Nenhum comércio da região, muito menos a agência bancária, estavam funcionando nesse horário. Carlos Augusto Corrêa era auxiliar de segurança penitenciária. De acordo com informações preliminares, a ação foi executada por 2 homens que estavam em uma moto e logo depois fugiram. A informação é de que ele estava na parada de ônibus, talvez em frente ao Banco do Brasil, aguardando o transporte para o trabalho, quando 2 indivíduos pararam a motocicleta bruscamente, um deles desceu e efetuou vários disparos. 6 disparos foram confirmados, e que atingiram a vítima em várias partes do corpo, que chegou até a ser socorrida para o Socorrão 2, mas veio a óbito por volta das 8h30 desta manhã. Peritos criminais estiveram no local do crime realizando os procedimentos necessários e coletando o máximo de informações. O trabalho de investigação deverá contar ainda com imagens de câmeras instaladas nos estabelecimentos próximos e da agência bancária, que funcionou normalmente nesta sexta-feira. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária lamentou o crime e informou que está dando toda a assistência à família da vítima. Por enquanto, a Polícia Civil não sabe o que motivou este homicídio, mas também não descarta a possibilidade desse caso ter ligação com a morte de um outro agente penitenciário, registrada no último dia 29 de dezembro. A vítima, identificada como Antônio Magno Duarte, foi executada na porta de casa, no bairro do Anjo da Guarda. Se confirma essa situação do crime ter ligação com a profissão deles, a gente deve adentrar o sistema penitenciário. E normalmente se investiga até o vínculo final da cadeia dessas facções, caso elas estejam por trás desses delitos. E olha, ainda sobre a morte do auxiliar de segurança penitenciária, um dos criminosos já foi preso. O repórter Hugo Viegas traz ao vivo para a gente mais informações. Boa noite, Hugo. Já se tem aí uma versão para o motivo, desse crime? Boa noite para você, Cristiane. Boa noite a todos. Ainda não. Eu conversei ainda há pouco com o delegado Lúcio, que apareceu na reportagem do Ciro Mineiro, falando sobre esse caso, e ele não quis me dar nenhuma versão, pelo menos por enquanto. Diz que o caso está sendo investigado, essa possível causa está sendo investigada. Nesse momento está sendo ouvido aqui na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa o Paulo Vitor Matos Cutrim. Ele foi preso hoje, horas após o crime, na Vila Fialho, aqui em São Luís. A polícia chegou até ele porque teve acesso justamente às imagens de vídeo monitoramento lá da região e conseguiu identificar as placas da moto utilizada para o crime, a moto que foi utilizada na fuga, e identificou que essa moto está no nome da esposa de um dos suspeitos. Conseguiu então localizar essa moto através do endereço, então localizar aí o suspeito, o Paulo Vitor, que inclusive é ex-detento da unidade prisional da qual trabalhava a vítima. Então a polícia agora segue as investigações para tentar identificar o outro suspeito de participação nesse crime, que seria o piloto da moto. Cristiane. Obrigada, Hugo, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso e também toda a investigação aí policial. E mais detalhes você confere no portal MA10 e também no Bandeira 2 da próxima segunda-feira. E agora a gente segue para a região dos Cocais, porque a Polícia Militar de Caxias divulgou o balanço das ocorrências registradas durante as festividades de fim de ano. Foram 10 acidentes, com um total de 4 mortes.
Um deles ocorreu na ponte do povoado Porção, na zona rural de Aldeias Altas. 2 pessoas que estavam em uma motocicleta caíram de uma ponte. Os 2 homens ainda foram encaminhados a um hospital de Caxias, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Outro acidente, também com 2 vítimas fatais, ocorreu na BR-316. De acordo com o comando do batalhão, apesar das mortes ocasionadas pelos acidentes, o balanço das ocorrências registradas no município foi considerado positivo. Cada ano a gente vem batendo recorde, né? A Polícia Militar, junto com as outras instituições também que fazem parte do nosso contexto de segurança pública, não só aqui em Caxias, mas na nossa região. Nós tivemos apenas algumas ocorrências corriqueiras, algumas prisões também. Nós sabemos que nós precisamos da força total da Polícia Militar nas ruas e nossos policiais também, né, dentro dessa contribuição, da capacidade, do comprometimento que tem com a sociedade, nós conseguimos justamente atingir essa meta de redução em todo tipo de ocorrências. Nos outros municípios, que também fazem parte da área do 2º BPM, não houve ocorrências de natureza grave. Todas essas regiões que nós tivemos, nós não tivemos nenhum problema, graças a Deus, e nós também conseguimos reduzir e cumprir bater mais essa meta justamente da redução, né, nas ocorrências durante esse período festivo. E a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco o nível do Rio Tocantins segue abaixo do normal. E ainda, casa que apresentava risco de desabamento é demolida pela Defesa Civil de São Luís. Um instante só. Estamos de volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão e uma residência com risco de desabamento foi demolida hoje no bairro Salina do Sacavém, aqui em São Luís. O terreno que serve como base estava desmoronando e afetando a estrutura da casa. Neusimar observa com apreensão as equipes da empresa contratada pela Prefeitura de São Luís demolirem o imóvel que foi da família por 60 anos no Sacavém. Em março de 2019, a casa foi interditada depois de uma chuva levar parte da calçada e do muro. A dona da casa e outros 9 ocupantes estão no aluguel social, enquanto aguardam os laudos que indicarão quando e se voltarão para casa. Faz 8 meses e ainda não resolveram nada, nós estamos nessa situação, estamos em casa alugada. E as pessoas ficam falando que se essa casa não tirar essa casa, vai sair puxando tudo, que o problema é a casa, essa casa amarela aí, o problema é só esse, pelo que todo mundo fala. O secretário de Obras do município acompanhou a demolição nesta manhã de sexta-feira. Para não oferecer riscos a outros imóveis, a demolição foi feita manualmente. Houve todo um esforço para preservar a casa, mas aí com o estudo do solo não é possível. Hoje fizemos um acordo com os moradores, né, principalmente o morador da Casa Amarela, e nós estamos iniciando a demolição aqui manual. Não é possível fazer uma demolição mecanizada, mas nós deixamos aqui as máquinas, mobilizamos o Corpo de Bombeiro para nos dar auxílio, a Defesa Civil, e além disso, né, de preservar as outras unidades residenciais, nós estamos fazendo aqui, vamos fazer um trabalho de contenção, né? Eu trouxe já aqui a empresa para nós iniciarmos e orientar como devemos fazer. A casa de Tarcísio não está comprometida, mas o surgimento de um buraco na calçada na última quinta-feira deixou o técnico em telecomunicações em alerta. E o nosso medo é porque aqui é uma área já aterrada. Como o solo ali está descendo e está correndo muita água aqui, essa areia ela pode estar filtrando e indo embora através das fissuras do muro e do deslizamento que está tendo, entendeu? Qualquer momento pode descer tudo, por isso que a gente pede já um profundo estudo do solo para ver como é que está. Com o início das chuvas, a Prefeitura de São Luís começa a intensificar os trabalhos de prevenção e contenção nas áreas de risco mapeadas pela Defesa Civil. Só reforçando aí o que foi dito pelo Hugo Viegas, né? A Defesa Civil nesse período de muita chuva e de início de chuva em São Luís, o final de semana também deve ser de bastante chuva, está de olho nessas áreas de risco. Salina do Sacavém, Vila Conceição, ali próximo ao Coroadinho e outras tantas áreas de encostas aqui na capital São Luís. E o nível do Rio Tocantins continua abaixo da média que é esperada para esse período. Uma situação que tem preocupado, inclusive, a Defesa Civil de Imperatriz. Para todo final e começo de ano já são esperadas as chuvas. Do dia 3 de janeiro até o dia 7, a previsão indica que vai chover entre 10 a 25 milímetros. De acordo com o último levantamento feito pela Defesa Civil de Imperatriz, o nível do Rio Tocantins está marcando 99 centímetros abaixo do normal. Ano passado estava mais alto,
Mas temos uma previsão aí ainda para esse mês de janeiro, que vem um volume maior de chuva, tanto nas cabeceiras como na nossa região. Existe uma pequena possibilidade de retornar o sistema de economia de água, caso nos próximos 30 dias não venha chuva suficiente para a nossa região. Essa possibilidade depende de fatores como as chuvas que caem nas regiões situadas acima, como Goiás, Distrito Federal, e que desaguam aqui no Rio Tocantins. Os pontos críticos de Imperatriz que sabemos que alagam, nós fazemos não só o levantamento para a limpeza dos riachos, mas como também, quando tem previsão de uma chuva um pouquinho mais alta, a gente sai nos pontos, já avisando a população e também fazendo um levantamento. Então vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã. Em Imperatriz, a previsão é de muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora do dia e da noite. A máxima de 28 e a mínima de 22 graus. Quem vai curtir o final de semana nos Lençóis Maranhenses também deve se preparar para um céu nublado durante o dia, com possibilidade de chuva a qualquer hora em Barreirinhas. A máxima pode chegar a 30 graus e a mínima a 22 graus. Em São Luís, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, máxima de 29 e mínima de 23 graus. O Jornal da Difusora faz mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente mostra mais um caso de morte registrada por choque elétrico. Dessa vez foi no interior do estado. E após festividades de fim de ano, o comércio da capital aposta nas promoções. É um instante só. De volta com a cobertura do Jornal da Difusora, e o Maranhão ocupa a 6ª posição do Nordeste em mortes provocadas por choque elétrico. Esse tipo de acidente, em geral, no ambiente doméstico, aumenta durante o período chuvoso. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. José Luiz Feitosa foi vítima de um choque elétrico na cidade de Codó, depois de fazer uma adaptação na fiação elétrica do quintal de casa. Segundo a família, ele estaria trabalhando numa armadilha para os animais que estavam destruindo a plantação. Vou fazer um serviço feito aqui para ele deixar de marinar só o cachorro, quebrar as torneiras da pia, de tudo que eu quero lugar. Aí ele pegou um arame. Quando eu saí, que eu cheguei na porta, assim, dando um portão ali, que eu já cheguei com ele cair lá no chão. Ele ia pegar a cabeça, toda a pele já tinha morrido. José Luiz foi a 3ª vítima nos últimos 2 dias. Na última quinta-feira, Rosenilde Ferreira, de 59 anos, também morreu enquanto manuseava a máquina de lavar. O caso aconteceu em São Luís. Com a chegada do período chuvoso, os registros de choques elétricos aumentam não só dentro, mas também fora de casa. As ocorrências, envolvendo inclusive mortes, colocaram o Maranhão na 6ª posição entre os estados com maior incidência. E isso acontece principalmente pela falta de informação das pessoas. Quando as pessoas não conhecem o risco, elas não tomam os devidos cuidados. A eletricidade ela é complicada, traz muito conforto para a gente, mas ela é invisível. Você não vê eletricidade, nem sempre ela faz barulho. Então, muitas pessoas se acidentam realmente pelo desconhecimento do risco. A região Nordeste é a que mais registra mortes por choques elétricos e o Maranhão ocupa a 6ª posição a nível regional. 23 casos foram registrados em 2018. E os cuidados para que novos casos sejam evitados são simples. Primeiramente, dentro de casa, a sua instalação elétrica tem que estar sempre em boas condições. Os benjamins ou T's, aquelas réguas com várias tomadas, então você começa a sobrecarregar a sua instalação elétrica. Recomendamos que a cada 3 anos, no máximo, entre 3 e 5 anos, você faça a revisão da sua instalação, veja se está tudo perfeito. Evite de ficar em local descampado, praia, campo de futebol, estacionamento, porque você pode ser o ponto mais propício para o raio cair. Tem um dado preocupante. Em tempos de uso excessivo de celular por crianças, adolescentes e adultos, vale lembrar que muitos acidentes já foram registrados com pessoas que utilizavam o aparelho com a bateria carregando, inclusive explosões. Em 2018, 23 pessoas morreram no país em 41 acidentes envolvendo carregadores. Os números de 2019 ainda não foram fechados. Os dados são da Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos de Eletricidade. Portanto,
muito, mas muito cuidado e prudência. Mais importante ainda é reforçar um trabalho educativo com as crianças e adolescentes. E as lojas aqui da capital já iniciaram a temporada de liquidações, mas os consumidores precisam tomar cuidado na hora das compras para não acabar no prejuízo. As festas de fim de ano já passaram, mas o comércio ainda tenta aproveitar o bom momento. E para isso, a aposta é nas promoções, já tradicionais no mês de janeiro. E é nelas que o consumidor também está de olho. Não me preocupo muito não, porque eu sei que tem sempre as promoções. Conseguiu aproveitar alguma promoção hoje? Mais ou menos, consegui. Material escolar consegui. Conseguiu, é? Consegui um bom desconto. Mas é preciso tomar alguns cuidados para evitar com que a oportunidade de economizar acabe se tornando, na verdade, um baita prejuízo. Esta especialista em direito do consumidor alerta, por exemplo, a só comprar o que realmente for necessário. O que a gente recomenda é porque nessa época do ano, que é uma época que todo mundo acha maravilhosa, que os preços caem bastante, então as pessoas acabam comprando o que não devem nem precisam, não está naquela lista de prioridades. Então é isso, observar e comprar só mesmo o que esteja na sua lista de prioridades, para que depois, se tiver um problema, não venha querer se arrepender e trocar o produto só por trocar. Porque a loja não tem obrigação de trocar o produto porque você se arrependeu. Também é recomendável decidir o que comprar com antecedência, verificar se os preços estão realmente reduzidos e sempre pesquisar. E em caso de defeitos, os direitos são os mesmos, não importa se o produto estava em promoção. Se você adquirir um produto, se ele estiver em promoção e com 14 dias esse produto vier a dar defeito, você pode levar na loja, que ela tem por obrigação, tá? Agilizar o conserto do produto dentro do prazo de 30 dias. Caso não cumpra esse prazo, o CDC estipula no artigo 18, parágrafo 1º, uma série de direitos ao consumidor que o fornecedor tem que obedecer, que seria a troca do produto por outro melhor ou de igual valor, seria a restituição do valor corrigido ou então o abatimento do preço. As reportagens dessa edição você pode rever no portal M10, interaja também com a gente em nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência, um ótimo fim de semana e até segunda. Fique com imagens ao vivo da Avenida Beira-Mar, com vista para a Ponte do São Francisco. Está chovendo na capital, hein? Região central de São Luís. Boa noite.